bom dia. Ai, gente, eu esqueci do fone. Tá lá no outro quarto. Acho que não vai precisar, não. Começar a sexta-feira assim, né? Falando do amor. Adoro essa música. Hoje nós vamos falar sobre humanização. Né? E falar de humanização é falar de amor. Né? Não tem jeito. Depois eu vou falar um pouco a letra dessa música. Vamos falar hoje sobre a humanização, o amor, né? Deixa eu desligar aqui um pouquinho para começar. Não tem muito tempo hoje, não. Esses dias eu fui chamada para poder falar num evento, numa palestra virtual, para poder falar sobre um tema que o ano passado saiu uma pesquisa da OMS, né? Organização Mundial. Não, gente, dá não, né? Acho que eu tenho que pegar meu fone. Amor, tá muito barulho. Eu tô na casa da minha sogra e é assim mesmo. Aqui a gente não tem um lugar meu assim, né? Pra poder fazer, que eu possa ficar tranquilo. Mas eu fui chamada para poder falar a respeito de um tema. O ano passado saiu uma pesquisa da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, falando que 83% das crianças e dos adolescentes, eles são sedentários. E foi muito alarmante, muito preocupante na época, porque entende-se por sedentário aquela criança ou adolescente que menos de 3 vezes na semana faz 50 minutos de atividade física. E atividade física não é exercício físico, não é aquela criança ou adolescente que vai fazer um esporte. Não, é aquela criança que brinca, aquele adolescente que está ali fazendo uma atividade física. Ou seja, isso é muito preocupante, né? Você pensar que 83% das crianças, né, não realmente elas não estão ali se exercitando, né, se movimentando. E aí eu fiquei pensando nisso porque eles me convidaram na realidade para poder falar do meu estilo de vida, como que é que eu vivo dia a dia, como é que eu faço com as crianças, porque os meninos, graças a Deus, eles realmente não são sedentários, eles brincam muito. Mas eu fiquei pensando assim, olha, tudo bem, é um assunto que eu domino de certa forma, eu vivo meu estilo de vida realmente é muito bom, eu tenho uma ótima qualidade de vida. Mas sabe que o meu estilo de vida é para todo mundo? E eu fiquei pensando nisso porque às vezes a gente fala pro outro, né? A gente joga pro outro uma carga que ele tem que carregar sem pensar se aquilo ali cabe naquela pessoa. E assim, hoje, por exemplo, os meninos eu sempre fui muito de estimulá-los. Na realidade, mesmo quando eu não morava aqui na casa da minha sogra, lá no nosso apartamento, eu sempre descia com eles todos os dias, ficava 2 horas lá embaixo, sem nada de brinquedo, era a gente brincando e tudo. Mas assim, eu tenho é muito fácil pra mim às vezes falar isso, porque eu já tenho isso comigo. Então hoje, por exemplo, que eu moro aqui, tô aqui provisório na minha sogra, é uma casa de interior, então eles ficam o dia inteiro brincando pra lá e pra cá, tem quintal. No quintal tem um pula-pula enorme, então que eles pulam, brincam. Então eles têm acesso a isso de uma forma muito fácil. Então, para eu falar disso, de certa forma eu estou numa posição privilegiada, né? Então eu fiquei pensando assim, ok, para mim é muito fácil, então eu tenho que saber como falar para essas pessoas. E aí eu resolvi falar sobre a humanização. A humanização, para mim, se eu tivesse que resumir numa palavra, seria compaixão, né? Não tem como não falar de humanização sem a gente falar da história, né? Historicamente, lá no iluminismo, com a teoria de Darwin, da competição, né? Que a gente veio aqui para competir. Desde então, a gente se tornou muito egoísta, né? Então, a gente passa por cima de todo mundo, não importa, a gente quer garantir o nosso. E nessa onda, né, de competição, quem vai ganhar, quem vai ter, né, quem vai ter tudo, a gente tá vendo que ninguém ganhou nada na realidade, a gente só tá sofrendo com isso, né? E aí eu comecei a falar sobre isso, por quê? Porque a gente tem que ter compaixão com as pessoas, principalmente com os pais.
Eu não estou falando que tudo bem, tá todo mundo sedentário, vão ficar todo mundo sedentário. Claro que não, né? Cada família dentro da sua casa tem que rever isso aí, né? Como é que eu posso fazer realmente? E às vezes eu vejo muitos pais falando assim, eu não tenho tempo e tudo. E, gente, o melhor beneficiado nessa história toda somos nós, pais, não é nem nossos filhos. Porque fazer uma atividade física tá aí comprovado de todas as formas, os benefícios que isso traz para a vida, né? Então é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque às vezes a gente coloca para outras famílias assim, né? Eu, por exemplo, eu poderia ficar na minha posição privilegiada, na minha zoninha de conforto, que já leva uma vida assim há muito tempo, e começar a falar para todo mundo, olha, você tem que fazer atividade física, olha, seu filho tá assim, seu filho vai ficar doente, vai ter obesidade, vai ter depressão, vai ter diabetes. E a gente ficar colocando mais peso não vai resolver na vida da pessoa. Então a gente tem que começar a trazer o outro para dentro da gente, né? Tentar viver o que o outro está vivendo ali, né? O que está acontecendo ali na vida do outro, para a gente poder gerar essa simpatia, essa empatia, né? E essa compaixão, para a gente poder não ficar colocando cada vez mais peso na vida dos outros. Sempre quando alguém falava assim pra mim, há muitos anos atrás, eu lembro que eu vi, né, um quadro falando assim, curso de humanização, eu devia ter uns 20 anos. E eu lembro que eu pensei assim, gente, sério, aonde o mundo chegou? Curso de humanização? Fala sério, a gente já é humano, né? Que isso, o povo tá inventando cada coisa, né? Eu pensei desse jeito, eu tirei mó sarro. Eu falei, não, humanização, a gente já é humano, humanizar o quê? Hoje, eu entendo perfeitamente que nós somos seres humanos, a gente tem construção, né? Ser humano, a gente não é humano já pronto. A humanização ela é necessária. Isso é uma construção, é uma evolução, né? Dia após dia. Então a gente realmente pensar em humanização é pensar na nossa evolução espiritual, pessoal, né? De vida aqui. E esse ano com a pandemia, uma das coisas que mais chamou a atenção foi a teoria da simbiogênese daquela norte-americana bióloga Lynn Magnus, se eu não me engano, que ela veio com a teoria da cooperação, porque a cooperação sempre existiu, né? Mas o que acontece muito é que a gente foi deixando de lado a cooperação, né? E a gente foi vivendo só essa competição, esse jeito egoísta de pensar só na nossa própria vida e pronto. E aí com isso ganhou muito destaque, né? Tem ganhado muito destaque essa teoria dela, porque realmente se a gente não passar a cooperar, a gente vai ficar em extinção. A gente tem visto muitos movimentos, inclusive a mulher, por exemplo, né, o feminismo. O feminismo que há anos, né, a mulher historicamente, ela não era ninguém, ela não era considerada nada, né, tanto a mulher quanto as crianças. E aí já começou há muitos anos atrás, né, em 1900 já começou essa onda do feminismo, que o feminismo nada mais é, gente, do que a gente dar a voz para outra mulher, né, tirar ela daquele lugar que não tá bom para ela. Né? Feminismo não é essa coisa que as pessoas às vezes entendem, que é assim, homem não presta, eu não preciso de homem para nada, eu sei viver sem homem. Não é isso, né? O feminismo é esse movimento da gente dar voz para outra mulher, da gente fazer aquela mulher sair de um lugar que não está sendo bom para ela e para o lugar que ela merece, que é um lugar tão bom quanto o do homem, né? Essa é a nossa igualdade, né? E agora a gente está percebendo um movimento para as crianças, né? Porque as crianças também não eram ninguém. Né? E agora a gente está percebendo esse movimento de ouvir as crianças, de falar de infância, né? Nunca se falou tanto sobre infância, porque muitas vezes a infância foi um lugar, foi um momento de vivência em que a gente simplesmente era, sim, não era nada, né? A gente não tinha essa preocupação, não é nem com a questão do que fazer com as crianças, do que a gente fala, né? De como a gente nutre a alma, o espírito daquela criança, né? Então, o clássico que todo mundo fala, criança não sabe nada, né? E aí eu sempre lembro de Jesus na Bíblia falando, né? Vem aqui as minhas criancinhas, né? Será que a gente vai descobrir lá na frente que eu acho que as crianças sabem mais do que a gente, né? Porque quando a gente é criança, a gente é essência pura, a gente ainda não foi domesticada, a gente ainda não criou tantas crenças, né? A gente ainda não foi colocado ali no mundo com um monte de coisa, de fantasias, de ilusões, né? Quando a gente é criança, a gente é essência, a gente é pura. A minha sogra vira e mexe fala assim, gente, é muita inocência, né? A gente é inocente, né? Porque a gente ainda não tem as maldades do mundo. E aí agora a gente está vendo esse movimento, todos esses movimentos feministas, movimentos, né, para entender a infância, são movimentos de humanização.
né? Então a gente precisa cada vez mais realmente entender o que é ser humano e viver essa humanização. Eu lembro que uma vez a gente participava de um grupo de estudos e porque a gente sabe hoje, né, dos malefícios que são os anticoncepcionais. E aí a gente discutindo aquela coisa e tal, não sei o quê, e eu pensei nessa mesma questão da posição privilegiada, né? Porque tem 11 anos que eu não tomo anticoncepcional, mas eu sou casada, eu quero muito ter filhos, meu marido tem uma certa dificuldade. Então, assim, pra mim, falar pra pessoa, falar assim, não usa anticoncepcional é muito fácil, né? Mas tem famílias que a mulher tem 5 filhos, o homem deixou, não tem marido, tem ninguém, tem que sair pra trabalhar, fica 2 horas, né, pra poder ir trabalhar, 2 horas pra poder voltar. A pessoa não tem mais, assim, né, condições nem de respirar. Eu posso falar pra essa mulher que ela não pode usar anticoncepcional? É claro que não, né? A humanização é muito isso, é a gente entender a individualidade de cada um. Eu não posso generalizar e colocar todo mundo numa mesma caixa. Isso não cabe mais. Né? E isso é geral, não é só o sistema, o governo, as famílias, as escolas, religião, né? Eu não posso dizer para uma pessoa, porque dentro de onde eu estou, como eu estou, é muito confortável falar para ela, assim, aqui você não pode usar anticoncepcional, porque tem inúmeros malefícios e não é só de saúde, é de tudo, é saúde e até mental, né? Isso que eu quero dizer. Então, assim, é importante a gente realmente pensar nessa humanização nesse sentido, né? Eu lembro quando os meninos ficaram na UTI. A UTI para mim foi o meu maior laboratório de evolução pessoal e espiritual. Eu lembro quando eles estavam na UTI, eu lembro que tinha uma salinha lá, né, que a gente ficava conversando e tudo. E aí era um lugar meio que das mães afogarem as mágoas, né, das mães ficarem ali e dividirem, né, as questões, as dúvidas e tudo mais. E eu lembro que tinha muita questão da amamentação, porque quando um bebezinho nasce prematuro, ele não vai direto pro colo da mãe e muito menos amamentar, ele não tem força para fazer a sucção, né? Então ele tem que ir, ficar lá na incubadora, recebe, né, desce pela seringa e tudo, vai lá para dentro. Depois ele começa, depois que ele ganha peso, que ele tá bem fortinho, começa aos poucos a colocá-lo no peito da mãe para ver se ele vai conseguir e tal. E com muito tempo depois, se já tiver tudo muito bom, ele começa realmente o processo da amamentação na mãe. E muitas mulheres ficavam arrasadas porque o leite secava, aí, né, porque não tinha ninguém, elas não tinham como fazer ordenha, e lá não tinha como fazer ordenha de forma mecânica, era manual, sabe? Sabe aquela coisa da vaca mesmo? Era isso, né? Então, e nem todo mundo tem um psicológico, um emocional trabalhado, né, para poder lidar com essa situação de uma forma tranquila. E aí, ali na salinha, eu via muitas mulheres que o menino às vezes já tinha amamentado, o leite dela não secou, falando, não, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer aquilo. Tinha gente falando que você tinha que tomar 17 litros de água. Aí a outra falou, nossa, eu não gosto de água, começar a tomar água, você tem que comer isso. E aí a gente começa a falar para as pessoas um tanto de coisa para fazer, só que a gente esquece que às vezes no lugar que a gente tá tudo bem, tá tudo fácil, né? A gente tá num lugar privilegiado que nos permite viver aquilo de uma forma boa e pra gente ter o certo. Mas nem todo mundo tá nesse lugar privilegiado, né? Nem todo mundo. E eu vivi muito, eu percebia isso assim, gente, mulheres que às vezes, assim, tinha mulheres lá que o marido não ia. Às vezes uns não iam porque trabalhavam longe. Tinha um monte de situação lá. Tem uma mãe que eu nunca esqueço dela, que ela teve gêmeos e logo depois, um dia depois que os gêmeos nasceram, um faleceu, o outro ficou vivo. E aí, uns 15 dias, um mês mais ou menos, no máximo, eu não lembro direito assim as datas. O marido dela, eles eram de interior, o marido dela vindo pra cá, né, pra poder passar um final de semana, ele simplesmente faleceu. E aí foi muito triste, sabe? E lógico, né, ela perdeu um filho, perdeu o marido e estava com outro filho lá na UTI, que ela tinha que, né, ter força para dar amor para ele poder sobreviver. Então foi tão sério isso. E eu lembro que outras mães que estavam juntos, né, elas ficaram tão comovidas, né, que essa questão da compaixão, da cooperação, que começaram a ajudar ela em outras situações que ela, né, aí uma arrumou um lugar para ela poder morar, ficar lá, porque ela ficava de favor na casa de uma outra pessoa.
que era pertinho da maternidade. Aí teve esse movimento. E eu fiquei pensando nisso, né? Isso é humanização, né? Humanização é isso, quando a gente realmente se coloca no lugar do outro, que a gente ajuda o outro, que a gente dá as mãos, que a gente pensa assim, poxa, olha a situação daquela pessoa, né? Eu posso ajudá-la de alguma forma. E foi muito interessante viver isso lá, porque eu via outras coisas também diferentes. Tipo assim, tinha enfermeira que virava para as mães que estavam lá sofrendo com tantas questões, né? Questões financeiras, porque não tinha, né, a leite, aí sabia que ia ter que comprar o leite quando o bebê é prematuro é muito caro. Então ela já estava descabelada, como é que eu vou comprar esse leite, aquelas coisas todas. E ainda as enfermeiras às vezes viravam e falavam com elas assim, você não pode ficar aqui muito tempo, você não pode dormir nessa cadeira, você não sei o quê. Sabe aquelas coisas que você fala assim, gente, é tão bom quando a gente se põe no lugar do outro, né? E é muito isso, sabe? Não custa a gente falar aquilo que dá certo pra gente, ótimo, né? Foi quando eu pensei nisso, eu falei, olha, o meu estilo de vida realmente eu gosto muito, eu sou muito feliz assim, meus filhos, a gente realmente tem uma qualidade de vida muito boa, mas assim, eu não posso querer enfiar na cabeça de uma pessoa que ela tem que ser como eu, e eu não posso também fazer disso uma caixinha de que esse é o certo, né? Eu tenho que me colocar no lugar das outras pessoas, né? Eu tenho uma amiga também que sofre muito, porque ela também é da época da UTI, eu fiz amizade com ela lá. Ela tem um filho que tem displasia e ela tem que cuidar muito dele e tudo, mas durante o primeiro ano ela ficou cuidando dele em casa, aquela coisa e tal. A família é uma família super, mulher tem que trabalhar fora, e ela escutou isso o tempo todo e ela começou a se sentir mal porque ela não estava trabalhando fora, sendo que ela precisava de alguém, porque o filho dela precisa de um cuidado mais específico, né, perto dele. E aí ela resolveu ir trabalhar fora por causa dos outros, não foi por causa dela. E ela todos os dias saía de casa para trabalhar chorando e voltava chorando, passava mal, assim, muito mal mesmo, que ela tinha que ir e teve que deixar ele na mão de uma outra pessoa que ela nem conhecia, porque era a única chance que ela tinha. A mãe não mora perto, o pai deixou ir lá e chorando. E o menino começou a ficar mais doente, começou a ter mais problemas e tudo. E ela lá naquela agonia dela e o menino também na agonia dele. E aí foi vivendo isso. E o que aconteceu? Como ela queria afogar as mágoas, ela ficava mais tempo fora de casa, porque era uma fuga, né? E não tem ninguém que pode julgar, porque eu no lugar dela eu também estaria fazendo a mesma coisa, né? Então ela ficava mais tempo no trabalho e o menino ficava sentindo mais falta dela. Por fim, ela teve um burnout, né? Burnout é é quando você estoura e aí você precisa respirar. E aí ela, né, tomando medicação, voltou para casa, parou de trabalhar fora e falou, cara, agora eu entendo realmente o que é ouvir a intuição da gente, né? Quando a gente ouve a nossa intuição, a gente vai mais para a nossa humanização, para a nossa essência, e a gente distancia um pouco desse mundo de competição, né? Não que todo mundo tem que fazer isso e viver dessa forma, não. A gente entende que existe um momento para cada coisa e a gente vai fazer aquilo que realmente funciona para nossa casa, para nossa vida. Então, eu queria falar sobre isso hoje para despertar na gente um pouco. Eu coloquei essa música Where is the Love, né? Que é do Black Eyed Peas. E a tradução dela tem uma coisa que eu acho linda. Que fala assim, ela começa assim, o que está errado com o mundo, mãe, né? Olha o papel da mãe, né? O papel da mulher. Pessoas vivendo como se não tivessem mães. Acho que o mundo inteiro está viciado no drama, apenas atraídos por coisas que te trazem trauma. No exterior, sim, nós estamos tentando parar o terrorismo, mas ainda temos terroristas vivendo aqui dentro. Mas se você só tem amor pela sua própria raça, então só sobra espaço para discriminar. E discriminação só gera ódio. E quando você odeia, então você está destinado a ser dominado pela fúria. Maldade é o que você demonstra. E é exatamente assim que a raiva funciona. Você tem que ter amor para se endireitar. Toma controle da sua mente e medite. Deixe sua alma levitar para o amor. Todos vocês. Pessoas matando, pessoas morrendo, crianças feridas e você escuta elas chorando. Você consegue praticar o que prega? E você daria a cara a tapa? Senhor, Senhor, nos ajude. Envie algumas orientações dos céus, porque as pessoas me fazem questionar. Onde está o amor? Nunca é a mesma coisa, está mudando constantemente. Os novos dias são estranhos, o mundo está enlouquecendo.
Se o amor e a paz são tão fortes, por que há partes do amor que não usamos? Países jogando bombas, gases químicos enchendo os pulmões das crianças, sofrimento contínuo. Então pergunte a si mesmo: o amor realmente se foi? Então eu poderia perguntar para mim mesmo o que está errado de fato nesse mundo que vivemos. Pessoas vivem desistindo, tomando decisões erradas, apenas visando seus próprios lucros, que é a ideia da competição de Darwin, né? Sem respeitar um outro, negando o seu irmão. Uma guerra está acontecendo, mas o motivo é mantido acobertado. A verdade é mantida em segredo, varrida para debaixo do tapete. Se você nunca conhece verdade, então você nunca conhece o amor. Onde está o amor? Onde está a verdade? Eu sinto o peso do mundo nos meus ombros. Quanto mais eu envelheço, mais as pessoas ficam frias. A maioria de nós só pensa em ganhar dinheiro. O egoísmo está nos guiando para a direção errada. Informações erradas sempre mostradas pela mídia, né? Imagens negativas são o critério principal, infectando as mentes jovens mais rápidos do que a bactéria. As crianças querem agir como elas veem no cinema. O que foi que aconteceu com os valores da humanidade? O que foi que aconteceu com a justiça na igualdade? Ao invés de espalharmos amor, estamos espalhando hostilidade. Falta de conhecimento, deixando vidas longe de uma unidade, né? Que é a ideia da cooperação. É por isso que às vezes eu me sinto para baixo. É por isso que às vezes eu me sinto mal. Não é de se admirar que às vezes me sinto assim. Tenho que manter minha fé viva até que o amor seja encontrado. Então pergunte a si mesmo: onde está o amor? Senhor, Senhor, nos ajude. Envie algumas orientações dos céus para que as pessoas se questionem: onde está o amor? Então, para terminar falando sobre a humanização, né? Que não tem nada mais do ser humano do que o amor, a capacidade de amar, né? Aonde está o amor? Né? Vamos pensar dentro da nossa vida, do nosso lar, né? Aonde que está o amor? Aonde que mora o amor dentro de você? O que tá cheio de mosquito aqui, né, gente? Vocês estão vendo? Aonde que vive o amor dentro de você? Né? Onde que o amor habita e o que é esse amor que você sente? O que você pode fazer pelas pessoas, né? Aquele livro Um Curso em Milagres, para mim, foi o livro mais impactante no sentido de mudança de consciência, né? Porque quando você passa a não julgar mais as pessoas e a entender que cada um está ali na sua construção de ser humano, né? Essa construção de não excluir e incluir, né? A vida inteira eu fui construída dentro de uma casa em que minha mãe sempre buscou incluir as pessoas. E eu tenho muito isso dentro de mim. Então eu tô sempre tentando incluir, ao invés de detesto panelinha. Eu tenho pavor de panelinha. E eu vou te falar uma coisa com todo amor e respeito do mundo. Se você é dessas que gosta de panelinha, pensa um pouco sobre isso. Porque a panelinha só faz a gente continuar nessa competição, né? Só faz a gente excluir e às vezes fazer mal para outra pessoa, né? A gente tem que incluir, não tá? Nada, a gente não tem nada nesse mundo que mata mais do que o sentimento de abandono. Doença não mata, o que mata é o sentimento que ela tem de ser abandonada. Já reparou que até hoje, a gente lê às vezes na Bíblia falando dos leprosos, mas já reparou que até hoje tem gente que às vezes fala que tá doente e você se distancia da pessoa porque ela tá doente? Né? Claro que eu não tô falando da pandemia, a gente tem que ficar distante, tem que ter o distanciamento mesmo. Mas não é esse distanciamento que eu tô falando físico, né, de não ter contato. Distanciamento é de falar, de espiritual, né? É o distanciamento emocional daquela pessoa. Tudo bem, você não precisa ter contato físico com ela, então liga, manda mensagem, fala, tô junto, reza, ora, intercede, né? Eu acho que a gente tá perdendo essa aproximação, esse acolhimento. E naquele livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, a Ana Cláudia, ela fala isso, né? O que mata não é a doença, né? Ela vive ali com as pessoas que estão, né, na beira da morte, né? Vivendo as experiências quase morte. E ela fala que o que mais mata, não é isso, é o sentimento de abandono. E esse sentimento de abandono é porque o amor sumiu, né? Tá longe. A gente não pode abandonar as pessoas, a gente não pode excluir ninguém, né? Eu tô falando excluir e não é no sentido assim, tudo bem, não ter fulano me bate, me espanca, ok, né, gente? Não tô falando nesse termo, tô falando em linhas gerais, né? Aquilo que a gente sabe lá no fundo, que a gente não, às vezes fica excluindo alguém, a gente fica tratando mal, e é tão desnecessário, né?
dentro desse tema que eu fui convidada para poder falar do sedentarismo, tem muita a questão das telas, né? Da internet, de ficar muito as crianças e os adolescentes ficarem muito vendo televisão, celular, tablet. E uma coisa que é muito importante e que eu já estudei, inclusive no seminário dos pais, o Dr. Belisário falou isso de uma forma maravilhosa. O problema das telas em si não é nem só a questão, né, da gente ficar só sentado, não se movimentar. Existe um estudo por trás disso, o quanto que isso nos torna sem empatia, né? A gente vai perdendo, tem um lugar do nosso cérebro que é essa empatia e a gente vai perdendo isso, né? Por conta da questão tecnológica aí. Então, como é importante a gente pensar nisso mesmo, sabe? Cada vez mais deixar esse mundo robótico e viver a humanização. A gente ficar ali, atenção plena, meditando, inteiro, presente, né? Conectados na realidade com a pessoa ali. Porque senão a gente vai realmente se tornar robôs e um mundo cada vez mais robótico em todos os sentidos. E a gente vai perder empatia, perder essa cooperação, esse se colocar no lugar do outro. E aí a gente vai ser extinto, né? Esse vai ser o nosso destino, sermos extintos por nós mesmos, né? Então vamos pensar na humanização com carinho. Deixa aí essa música, coloca aí depois pra você ver aonde está o amor, né? Where is the love, tá? Um beijo, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até semana que vem. Fica com Deus.